Muito boa tarde, bom dia, boa noite, você que me escuta. Esse é mais um Sessão Brainstorming. A gente está começando mais um episódio. Hoje eu estou aqui com outro convidado. A gente vai ter uma conversa muito legal sobre esporte, sobre atividade física e o impacto disso na vida das pessoas. Meu convidado hoje é o Alan, que é professor do curso de Educação Física, professor universitário. Alan, muito obrigado por estar aqui hoje. É um prazer estar te recebendo aqui para a gente ter essa conversa legal. Bom, eu agradeço o convite, Patrício. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz por você ter me convidado, né? E para falar ainda de esporte, que é algo que marcou bastante a minha vida. Então eu estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre isso com você. Maravilha. A galera aí que está estudando talvez não saiba, mas o Alan, além de professor de educação física, também é atleta, né? Tem toda uma carreira aí no basquete e tal. Então tem uma experiência muito legal para a gente conversar sobre isso. Bom, começando aqui nossa lista, Alan, vamos falar um pouquinho sobre como que é o papel assim, do esporte na vida das pessoas, no dia a dia, no geral, né? Como que isso é importante, como é que isso desenvolve para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Tá, assim, eu compreendo, tanto como profissional, como ter vivenciado a vida de atleta, eu consigo separar essa questão do papel do esporte na vida das pessoas em 3 pontos de vista, né? No ponto de vista social, no ponto de vista fisiológico e no ponto de vista de lazer, né? Então, no social, assim, a interação com o esporte que a gente tem, desde lá do primário, né? Quem tem oportunidade, quem teve a oportunidade, né, de ser inserido no esporte ainda quando criança, né, isso faz a gente desenvolver, a gente criar capacidades, né, de competição, cooperação, né, um sentimento de pertencer a uma equipe, a um grupo de pessoas, né, desenvolve também em alguns uma capacidade de liderança. Então, dentro do ponto de vista social, tem outras valências também, né? Mas essas são as principais, assim, no meu ponto de vista, né? Porque são coisas que é difícil você ver hoje em dia pessoas procurando por treinamento dentro de empresas, você vê pessoas procurando grupos para frequentar, né? E dentro do esporte você já consegue tudo isso, né? Você já consegue. Hoje é legal eu ver que colegas meus de equipe ou que participavam de jogos da minha cidade na época, hoje é legal eu ver assim que eles são chefes de alguma equipe, que eles são proprietários de alguma coisa, né? Que são coisas assim desenvolvidas, são coisas que o esporte impulsiona. Quem não tem essa capacidade acaba por desenvolver e quem já tem acaba melhorando elas, né? Isso na parte social, né? Do ponto de vista fisiológico, o esporte traz, né, tudo aquela questão de prática de atividade física, né? Então, esse ponto de vista fisiológico, ele está relacionado com o lazer. Eu já vou fazer esse link, né? Esse ponto de vista fisiológico, ele traz toda essa questão de prática de atividade física, né? De prática de atividade física, que é saudável, que a gente precisa, que hoje mais do que nunca a gente está sabendo que precisa fazer, que precisa praticar, que não pode ser sedentário, né? E ele traz isso de uma forma prazerosa, de uma forma que a pessoa não percebe que está fazendo atividade física. E isso é bom, né? Porque assim, se você coloca uma pessoa dentro de uma academia, para ela que nunca fez nenhum tipo de atividade, é um pouco penoso, é um pouco pesado, né? Não é tão motivante. Já a pessoa que vem desde criança praticando esporte, foi inserido, participou de jogos, competições, eventos esportivos, essa pessoa ela tende a continuar se mantendo ativa ou procurar, quando possível, por atividades físicas com mais facilidade do que quem nunca praticou, né? E o lazer é isso, né? Já falando do ponto de vista do prazer, né? De estar sempre com um grupo de pessoas praticando alguma coisa, é sempre bom, é sempre saudável, até para a mente, né? Você consegue falar melhor que isso do que eu em relação à parte psicológica da coisa, né? Tá certo. Assim, pra quem... Acho que há muita gente que tá escutando me conhece, mas muita gente não me conhece.
E o Alan tem que praticar o esporte e tal. E ele olha pra mim assim, você sabe disso, né? Porque tá me cobrando faz tempo, né? E eu tô aqui, só no e-sport por enquanto. E já vamos chegar nessa parte do esporte. Maravilha. Vamos lá. E a gente pode notar então uma mudança no humor, na questão emocional, Alan, como você vinha falando, na vida das pessoas pela prática esportiva, pela prática da atividade física e do esporte em geral? Sim, assim, toda prática de atividade física, né, ela proporciona uma melhora no humor das pessoas, né? Isso envolve alguns aspectos fisiológicos e outros psicológicos, né? Quando a gente fala do esporte ainda tem como é que eu posso dizer? Tem um impulso um pouquinho maior do que se você fazer uma atividade física comum. Por exemplo, é muito mais prazeroso, motivante e divertido você participar, por exemplo, vou citar um esporte bem aleatório, o beach tênis, que hoje em dia tá crescendo bastante, principalmente em condomínios, né? Quando você pratica com um grupo de amigos o beach tênis, você faz uma atividade física, né, considerável, só que você também se diverte por estar na companhia dos seus amigos, né? E você não percebe essa prática de exercício que você está fazendo. Esse não perceber o que você está fazendo é muito bom. Diferente de quando a pessoa já vai para a academia com o peso de que está indo lá fazer exercício, né? Então, assim, não é ideal, é claro, que a pessoa pratique apenas esportes de final de semana, né? Aquele atleta de final de semana, e a gente já chega nisso, o porquê disso. Mas é muito importante praticar algum esporte, né? É muito importante você inserir um filho ou incentivar um parente que ainda é jovem, né? A desde cedo tá se inserindo no esporte, fazendo alguma coisa, qualquer prática corporal esportiva é muito importante. Por quê? Essa questão do humor, ele como eu tinha dito antes, né? A prática de qualquer atividade física, ela já proporciona isso, né? Ela já proporciona isso. Quando é esporte, a gente percebe que a pessoa se doa mais para a atividade, né? Não tem muitas reclamações, não tem aquela preguiça que bate, né? A pessoa sempre vai motivada para fazer atividade física, né? Isso, qualquer esporte, né? Desde que a pessoa goste do esporte que está praticando, vai proporcionar mesmo. Acho que além da atividade física tem aquela coisa de você estar ali com pessoas que você gosta, fazendo uma coisa divertida, né? Então realmente muda o olhar sobre aquilo. Acho que a galera até se anima muito pra academia quando é mais de um por isso também, né? Exatamente. Faz alguns anos que eu já não trabalho mais como professor da academia. Mas é muito comum você ver uma pessoa que está praticando qualquer tipo de treinamento dentro da academia que não seja coletivo, e a pessoa, depois de 6, 12 ou até 16 meses, procurando você falando, eu queria fazer outra coisa, eu queria fazer alguma coisa mais em grupo. Então as pessoas procuram as aulas coletivas uma hora ou outra. É claro, né, depende do objetivo de cada uma, mas uma hora pode gerar uma monotonia qualquer atividade que a pessoa esteja fazendo sozinha, né? Por isso que estúdios de treinamento, ou por exemplo, hoje em dia que está bem alto também o box de CrossFit, tem bastante adesão de alunos, porque é feito em grupo, né? E é um grupo que tem que, na maioria dos casos, treinar, né, fazer atividade física contra um relógio. Ou seja, é uma competição. Tem aquela pegada do esporte, né? Só que é todo um grupo contra um relógio. É uma coisa simples, né? Só que por ser em grupo é mais motivante, né? É mais prazeroso. Legal, muito bom. E aí como é que fica? A gente fala, é legal e tal, a prática esportiva, a atividade física, mas a gente sabe que o ritmo das pessoas de trabalho hoje é uma coisa acelerada e não sobra muito tempo. Como é que dá para conciliar uma prática de esporte, né, na vida de alguém que está aí, trabalhando bastante, está corrido e tal? Como é que fica isso? Sim, é possível conciliar, sim. Só que a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, a gente tem que diferenciar, principalmente a pessoa que não vive de esporte, né, não é do esporte de alto rendimento, não é um profissional do esporte, a gente tem que saber diferenciar a prática esportiva do treinamento, né? O treinamento, né, os exercícios físicos que toda pessoa deve fazer, eles são uma coisa à parte do esporte.
para uma pessoa que não participa de competições, ou até que participe, mas assim, que não seja algo remunerado, né? Não seja um atleta. Essa pessoa ela tem que ter a consciência de que precisa dividir horários durante a semana, por exemplo, para treinar, né? E dividir horários para jogar, né? O que eu comentei agora há pouco sobre esportes de final de semana, o atleta de final de semana, que a gente muito fala na educação física, é aquele atleta que ele... é aquela pessoa que tem uma crença, né, perigosa, por sinal, de que a atividade física que ela pratica só no final de semana é suficiente para ela. Eu jogo futebol no final de semana, não sou sedentário. Não. Você é sedentário, né? Essa pessoa é sedentária, só que ela tem um lazer no final de semana, é diferente, né? Então, assim, como hoje em dia as planilhas de treinamento, o treinamento dentro de uma academia, o treinamento de força que tem que ter para todo mundo, né? Ele já está bem planilhado, a gente já consegue fazer um treinamento eficiente num curto tempo. Por exemplo, hoje você faz um treino eficiente em 30 minutos, né? Um treino muito eficiente em 30 minutos. Ainda sobra um tempo para você praticar algum fundamento do esporte. Sobra tempo. Geralmente, antigamente o pessoal ficava 2 horas na academia. E hoje a gente já está cansado de saber que não é necessário. Que nem 1 hora é necessário. Que o mais eficiente está no treinamento curto e bastante intenso, né? Então, dá para conciliar com essa jornada de trabalho. Hoje em dia a gente está conseguindo, né? Muitas pessoas estão conseguindo sair do trabalho ou antes de ir para o trabalho e treinar, fazer o exercício diário e ainda sobra tempo, se for bem planilhado, bem bonitinho, fazer trabalhar um pouquinho do fundamento do esporte que pratica lá no final de semana, né? Então, no final de semana, né? Se não é uma pessoa que trabalha nos finais de semana, claro, ela vai praticar o esporte dela, tendo treinado os fundamentos durante a semana, né? E não é algo assim penoso, não é aquela coisa assim maçante, né? Porque é algo que você gosta de fazer. Se é o basquete, como no meu caso, né? Eu faço com prazer, vou lá, faço os treinos e depois vou bater uma bola, né? Vou fazer um treinamento de drible. Se a pessoa joga vôlei, vai treinar um salto, vai fazer alguma coisa assim. Se é beach tênis, um deslocamento lateral, um exercício de ombro. Enfim, dá para conciliar com a prática de esporte que a pessoa quer, né? Qualquer um mesmo, assim. Eu acho que só fica um pouquinho difícil, mas ainda possível, né? Dependendo de algumas adaptações que fizer, a questão de lutas, né? Na academia. Às vezes por falta de uma especificidade do local em que está treinando ou alguma coisa do tipo. Mas dá sim para conciliar o esporte, né? Com a vida do dia a dia de trabalho. Será que a gente ouve falar tanto assim de contusão e machucado sério dessa galera que só pratica um esporte uma vez por semana pela falta do treino mesmo? Porque o corpo não está tão preparado para o esforço que a pessoa está fazendo? Pior que sim. Esse é um ponto que eu já estava esquecendo, que bom que você lembrou. Então, esse atleta de final de semana, ele tem um alto índice de lesão sim. Geralmente, por exemplo, quando eu trabalhava na instrução da academia, né? Trabalhava para academia, a gente recebia muito aluno que já chega lesionado. A pessoa ela não procurou atividade física antes e continuou fazendo o esporte dela, se machucou, foi para o médico ver qual que era o problema, passou pela fisioterapia, se recuperou e pelo médico e o fisioterapeuta ter orientado, aí a pessoa procurou atividade física, procurou o profissional de educação física para manter o corpo fortalecido e diminuir o índice de lesão, né? Mas assim, na maioria das vezes chegam casos graves já, não? Rompi o ligamento do joelho. Nossa, você esperou romper o ligamento do joelho, vendo um tanto de colega romper o ligamento do joelho para você vir fazer o treinamento, né? Então, e tenista com o ombro machucado, beach tênis também com o ombro machucado, jogador de vôlei com o joelho e com o ombro machucado, são coisas que dava para evitar, né? Que dava para evitar com o treinamento. E o índice de lesão é alto sim para quem não faz um fortalecimento, não faz um trabalho de força e quer praticar o esporte. Só explicar rapidinho o porquê disso, né? Que as pessoas assim não têm muito conhecimento do porquê que isso acontece. Quando a gente pratica um treinamento lá na academia, né, numa academia, no estúdio de treinamento, lá no Pilates, qualquer tipo de treinamento de força, treinamento funcional, são movimentos que estão limitados, né? São movimentos voluntários limitados, ou seja, é quase impossível você ter uma lesão na academia. Tem que ser um descuido muito grande,
né, ou um acidente com alguma coisa para uma pessoa vir se machucar dentro da academia. No esporte e em qualquer esporte, esse movimento voluntário, na maioria das vezes não, muitas vezes ele pode tornar-se involuntário. E é aí que o problema acontece. Por exemplo, quando um atleta vai, no caso do futebol, chutar uma bola e alguém tira a bola do caminho, é comum que a força que ele esperava, o impacto que ele esperava receber na bola, não recebeu. Então a perna estende um pouco mais, pode machucar o músculo do glúteo, pode machucar o joelho, distender qualquer tipo de músculo, né? Qualquer tipo de lesão pode acontecer numa situação dessa. Só que se ele tiver um trabalho de fortalecimento e flexibilidade, ele vai estar menos propício a receber essa lesão num momento desse, né? No momento que cair com o pé invertido, né? No momento que tem uma pancada ou uma colisão, com o corpo fortalecido é mais difícil ter lesão. E isso em qualquer esporte. Eu dou exemplo do futebol porque na nossa cultura é um pouco maior isso, né? É mais comum a gente ver no futebol e não em outros esportes. Mas no handebol também acontece muito, né? Acontece muito da pessoa chegar com um problema de ombro porque foi fazer um movimento de arremesso muito complexo, né? E pela musculatura não está preparada, acaba lesionando. Então, se tivesse a preparação antes, lá com os movimentos controlados, bonitinho, poderia ter sido evitado as lesões. Muito bom. Bom, agora vamos ampliar essa visão um pouco aqui. O esporte tem todo esse contexto, essa parte física que é extremamente importante, mas como é que isso fica na vida, assim, na questão coletiva, né? Como que é esse impacto, assim, num lado mais social do esporte? Como é que você vê isso, Alan? Olha, cara, eu vejo assim, a primeira palavra que me vem na cabeça, assim, nessa pergunta, é o espírito de equipe que fica desenvolvido. Fica uma coisa muito forte, assim, sabe? E isso a gente leva para a vida toda, né? Você ter participado de uma equipe durante a sua infância e adolescência, você tem uma facilidade maior em aderir a outras equipes ou até mesmo liderar uma equipe. Se você não teve isso durante a infância e adolescência e começa a participar de um esporte, isso também começa a melhorar em você. Então esse espírito de equipe, de trabalho em equipe, de se ajudar para alcançar um único objetivo, um objetivo em comum, né? Seja numa empresa, na família, numa atividade de amigos, isso melhora muito, muito mesmo. É a primeira coisa que vem assim nessa questão de esporte na vida coletiva, né? E outra coisa que é bastante forte é a questão de motivação, né? De motivação, de superação, que a gente consegue também quando pratica esporte. Quando vence uma partida que não valia nada, mas venceu. Nossa, isso é muito bom. É legal vencer partidas, né? E quando perde, lógico, né? Tem todo um aprendizado de por que perdeu. Isso, se a gente levar para a vida, a gente vê, por exemplo, pessoas que desenvolvem projetos, tentam a vida de um jeito, não dá certo, erra. Se você já tem essa vivência no esporte, você sabe que quando você não consegue, você volta, treina de novo, olha para os seus erros e tenta vencer na próxima. E cada vez mais vai consertando erros dentro do esporte. E quando a gente traz isso, eu acredito assim que o inconsciente traz isso para a vida comum, né? Putz, eu não consegui essa vaga de emprego, eu não consegui essa promoção, né? Mas por quê? O que está acontecendo? A gente volta, revê o que está acontecendo, trabalha para melhorar isso, treina, né? Uma coisa muito importante no esporte é o treino, treina e tenta de novo, né? E isso durante toda a vida esportiva e, claro, durante toda a vida social. Por isso essa questão do esporte na vida social, né, coletiva, tem essa grande importância, né? E claro, como eu falei, a questão da motivação, quando você consegue, você comemora. Comemorar, a gente aprende a comemorar no esporte. Cada lance, cada conquista dentro de cada partida, cada movimento que você não sabia fazer e aprendeu a fazer no esporte, você traz isso para a vida. Então eu acho assim que é um valor muito grande que a gente consegue com o esporte nesse sentido de vida coletiva. Maravilha. É bem interessante de ver como que é nesse ritmo mesmo que se instituem, por exemplo, os programas em comunidade carente e tal, talvez para ensinar muito disso, né, para as pessoas.
muita gente acha que, por exemplo, escolinha em comunidades, ela tem muito a ver com formar atletas, e talvez não seja nem isso, mas ensinar muitos valores, né, pra Sim. pessoa que tá ali se envolvendo, pra criança, o jovem que tá se envolvendo ali. Sim, e o esporte ele ensina muitos valores, né? Dentre eles, respeito principalmente, né? O ruim, é claro, é quando nós não temos controle, né? Assim, eu falando agora como treinador de basquete, por exemplo, os nossos atletas, os nossos alunos de escolinha são influenciados por atletas de alto rendimento com maus comportamentos, né? Aí é bastante complicado de a gente passar pro atleta que aquilo é errado, né? Principalmente quando é criança, adolescente, se formando a personalidade e aí acaba por ver na televisão ou em algum lugar um comportamento extremamente antiético, né? Imoral, que acontece muito também. Mas o papel das escolinhas, como você disse, ele tem esse também, tem essa questão de valores e não só de ensinar a competição, né? É isso que a gente tenta conseguir com a prática esportiva. Acho que muito disso que você fala entra naquela história daquele filme do Samuel Jackson, do Coach Carter. Ah, sim. Né? Que você tenta mostrar um modelo de vida, uma coisa, e ele fala muito disso, né? De que você tem ali estrelas do basquete, por exemplo, que mandam uma mensagem muito contrária disso quando você vê o comportamento do cara no dia a dia, porque ele quer ser talvez melhor ou acha que tem muitos privilégios por ser uma estrela do esporte, né? E a gente vê isso no Brasil com o futebol, por exemplo, né? Sim, infelizmente. Mas assim, é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito, que é essa postura de atleta que a gente fala, né? Então, quando a gente consegue colocar crianças, adolescentes dentro de uma escolinha, a gente ensina desde o primeiro dia que a postura de atleta é uma postura de uma pessoa diferente. Quando, por exemplo, um aluno ou uma aluna tentam fazer algo incorreto, a gente diz não, porque isso não é postura de atleta. Isso não é coisa que atleta se faz. Uma pessoa qualquer pode fazer, né? Uma pessoa qualquer que não tá nem aí, faz. Mas você é atleta, cara, você não faz esse tipo de coisa. E aí a pessoa vai aprendendo o que é essa postura de atleta. A gente coloca uma pessoa, uma criança, um adolescente ou um adulto que aderiu ao esporte, né? Aderiu ao grupo esportivo, como uma pessoa que é diferente agora por ser atleta. E aí quando vê uma situação dessa, fica um pouco complicado, né? Acaba quebrando essa imagem que a gente tenta construir de que ele é um ser privilegiado por estar ali naquela equipe, né, praticando esporte, algo que ele vai levar para a vida dele, né? É bem complicado, mas a gente tenta passar essa postura sim de que atleta é diferente, não é essa bagunça não. Muito bom. Bom, outro ponto aqui, um ponto que pelo que eu vi é bem polêmico, assim, quando estava me preparando pra gente ter esse papo aqui, eu li sobre isso, né, que é o lance do esporte educativo, né, que é onde você vai substituir uma questão de competição por convívio social. Então, por exemplo, eu vi que tem lugares onde as partidas de futebol entre as crianças não se marcam os gols, por exemplo. Porque a criança está ali para praticar o esporte pelo esporte, pelo convívio com os amiguinhos e não para incentivar a competição. Como é que você vê esse ponto, Alan? Olha, é legal essa parte, inclusive nesse exemplo, né, de não contabilizar, de só marcar o gol e comemorar, ou marcar a cesta e comemorar, é legal. Mas a gente tem que entender assim, competição é importante. As pessoas, né, desde a mais tenra idade até a vida adulta, precisam saber competir, né? E enquanto elas estão em formação, é mais fácil você ir moldando isso aos poucos. Porque aprender a competir é saber que uma hora você vai ganhar e uma hora você vai perder. E isso, às vezes as pessoas têm a crença assim, mas a criança não precisa passar por isso. Ela não precisa passar por isso de uma maneira extrema, mas ela deve passar por isso. Ela deve competir, aprender a competir, porque a vida adulta é competição o tempo todo, né? Então a gente precisa ensinar. Competir é algo importante. Agora, levar ao extremo é que é o problema, né? Quando a gente encontra extremismo, fanatismo, essas coisas que não são boas em nenhum âmbito, né? A gente acaba tendo outro problema na hora de ensinar o esporte. Mas a parte de competir é bem importante, né? A prática do bem-estar, né, para as crianças, para o adolescente, para o adulto, ela sempre vai estar onipresente ali,
né? Ela sempre vai estar. A partir do momento que a pessoa tem que se deslocar com uma velocidade maior para fazer qualquer movimento dentro de qualquer jogo, ela vai ter aquele prazer, né? Lógico que pode sair um pouco triste por ter perdido, por não ter conseguido fazer o que queria fazer, mas isso é uma coisa passageira, que é onde o treinador entra para falar, olha, agora a gente vê isso daqui, ó, a gente não conseguiu por causa desse problema, então vamos trabalhar em cima desse problema, vamos treinar, vamos melhorar, e numa próxima vez pode ser que a pessoa, que o aluno, né, possa ter êxito. E aí vem a questão da motivação, né? E tudo isso é educativo. Ensinar a competir também é educativo, né? E a cooperação está implícita, porque é com os colegas de equipe que você precisa cooperar, né? Tem que ser em comum. Eu acho que às vezes é a leitura que as pessoas fazem, né, de quando você fala competição. Muita gente imagina a competição como ganhar a qualquer custo, né? E talvez competição não seja isso. Não é. Né? Pior que não. Então acho que o ponto tá aí. É uma questão cultural pesada que a gente vem se livrando aos poucos, né? É uma questão cultural bem pesada, assim. Eu inclusive, por exemplo, não gosto muito de fanatismo em nenhum esporte. E até admiro alguns americanos. A gente tem costume de admirar o que é de fora, né? Mas às vezes é que o de fora é realmente melhor, né? Um exemplo, por exemplo, é em vários esportes americanos, a gente tem as torcidas misturadas umas com as outras, né? A gente tem isso lá. Pergunta se é possível fazer isso no Brasil em qualquer esporte, né? Que leva, assim, os atletas ou a equipe que torce a um fanatismo muito alto, né? A uma coisa que não é aquilo, e competição não é aquilo. Competição é perdeu, ganhou, a equipe que ganhou geralmente deve ir lá e cumprimentar a equipe que perdeu, parabenizá-la. Nós aprendemos isso demais no esporte. Terminou a partida, vai cumprimentar o adversário. Vai cumprimentar o adversário, dar os parabéns, né? A equipe que perdeu também deve parabenizar a que venceu pelo título e tudo mais. Mas infelizmente a gente carrega aí culturalmente um fardo muito, muito ruim, né? Nessa questão de competição. E aí as pessoas realmente acabam achando que é isso. Esse lance de separação de torcidas me veio aqui à mente agora, que é uma coisa que é tão intrínseca assim do esporte que até onde não precisa separar, que nem você vai numa competição aqui na cidade, onde não é separado, por exemplo, né? E você vê que as pessoas naturalmente se separam. Então eu já reparei que em alguns lugares você vai no ginásio, alguma coisa, tendo um jogo de vôlei, de handball, qualquer coisa, e a galera meio que já naturalmente se junta ali de um lado, outro do outro. Exatamente. Né? E acontece isso, assim. E é um negócio que ninguém colocou a regra lá, mas todo mundo já viu que é assim em outro lugar. Né? E por que vai ser assim? Aí vê, por exemplo, uma briga de torcida organizada, por exemplo. Né? Isso fica meio que no subconsciente, por assim dizer, né? Fica assim, não, vou sentar aqui do outro lado, porque vai que tem um cara lá do outro lado que... Ela tá atravessado nas pessoas nessa contradição, realmente. Certo. Bom, Alan, então a gente pode dizer que o esporte é uma forma de ensinar valores para as pessoas, de ensinar coisas boas, assim, para a vida? Sim, ensina demais, cara, ensina demais. Uma pessoa que adere ao esporte, né, ela aprende coisas, e a gente sempre coloca o respeito em primeiro lugar, né? A gente até força o respeito em alguns momentos, né? Momento de frustração, esse tipo de coisa, a gente tem que controlar o atleta e falar, olha, não é assim mesmo, cara. Aconteceu, né? Talvez você não tenha dado o seu melhor nos treinos, né? Talvez faltou isso, faltou aquilo, né? Outra coisa, outro valor é a questão da cooperação mesmo, né? Que eu já tinha mencionado antes. Superação também. E a questão do fair play também, né? De você ter esse respeito com o adversário, quando não, se isso aqui é uma desvantagem, não tá legal, então reinicia o jogo aí, porque não tá justo, né? Isso não é competição, isso não tá dentro do que a gente vê. São vários valores que a gente aprende assim, né? É bastante amplo essa questão. Sim, bastante. Bom, a gente olha assim pro esporte hoje, ela no geral. Vamos focar assim na nossa sociedade em Brasil. Não dá pra gente falar isso, acho que em termos de mundo, porque é uma variedade muito grande. Mas você acha que aqui a gente tem o devido espaço pro esporte dentro da sociedade? Você acha que isso ainda é falho, que isso precisa melhorar? O que você me diz disso? Olha, já foi muito melhor. Falando da nossa região, assim, no norte de Mato Grosso, vou colocar assim. Já foi muito melhor a questão esportiva, sim.
eu não sei, talvez não seja a melhor pessoa para dizer o porquê que regrediu tanto, né? A gente teve um tempo atrás que a gente estava conversando entre os jogadores de basquete da cidade, e aí eu, né, falei, nossa, agora a gente está tendo o basquete, ó, o esporte estava em alta, né, e de repente agora tá lá nos pés, assim. Aí um dos jogadores, o treinador na verdade, falou assim, não, ele não tá no chão, pode cavar aí que tá mais baixo, entendeu? Pode começar a fazer um buraco para procurar o esporte que você não acha mais, né? Então assim, não é a nossa realidade hoje em dia. O que a gente vê muito é a iniciativa privada, no sentido de pessoas que têm condições de alugar uma quadra, ou mora num condomínio, ou num bairro que oferece uma quadra, tá procurando esses espaços para praticar o esporte. Agora, incentivo de a prefeitura oferecer ginásios, a prefeitura oferecer horários para todos praticarem, é uma coisa que não acontece mais. Não tem incentivo de equipes adultas, não tem mais uma política para isso, né? Então, assim, nesse sentido, a gente tá muito em baixa, assim, a questão de incentivo ao esporte aqui, né, nessa região. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente não programou, agora eu vou te apertar. Pode mandar. Bom, vamos lá. Você acha que o direito ao esporte, o acesso ao esporte, tinha que ser uma coisa mais universalizada no Brasil? Então, como você falou, hoje a iniciativa privada, ela dá muito... Quem tem condições de pagar, tem muito mais condições de estar dentro de um esporte, seja ele qual for, né? Mas você acha que falta no Brasil a universalização da possibilidade de praticar esporte? Falta, eu acho que falta sim. Porque, assim, as escolinhas, elas são oferecidas de uma maneira muito simples. Isso em qualquer lugar. Temos aqui o treinador de basquete, temos o treinador de futsal, de handebol, o de atletismo, que é até um pouco pesado para o professor de atletismo, porque atletismo são várias modalidades, né? Várias modalidades, geralmente tem um para trabalhar todas. Então, assim, é um corpo uma... Como é que eu posso dizer? Uma equipe muito pequena para atender uma demanda muito grande. E sem incentivo nenhum, fora, é claro, o salário. Né? Então é assim, você está responsável por dar treinamento de basquete, então você tem o ginásio tal, horário tal, vai espalhar cartaz aí para conseguir atleta. Em todo lugar é assim, né? Se vira professor, se vira treinador, para conseguir seus atletas, para formar um atleta, para conseguir que os atletas continuem frequentando o treinamento, para você construir toda uma equipe. E quando você consegue isso, surge uma competição em outra cidade e você não tem ajuda para ir para lá. Tem que tirar do bolso do atleta que está ali praticando porque é de graça, né? Tá praticando porque é de graça, porque ele não tem condição de pagar um treinamento. Então, está participando e de repente o treinador fala, ó, precisa aí de R$50 de cada um para bancar a viagem e a hospedagem e a alimentação nos jogos e tal, senão a gente não vai. E aqui em Sinop a gente já cansou de ver treinador de várias modalidades colocando os atletas dentro do próprio carro e levando para competição, né? Isso é ridículo, cara. É um ônibus, alimentação e hospedagem. Ninguém tá pedindo tipo uma remuneração para isso. Ele tá pedindo o básico. E nenhum esporte mais tem assim, eu ia falar até privilégio, mas é a palavra errada. Não tem essa base, assim, esse pequeno incentivo que é oferecer um transporte até a cidade vizinha para a pessoa praticar o esporte que escolheu, né? Então é muito complicado isso, não tem esse espaço mais. Isso era bem mais amplo antes e agora parece que acabou. Não tem política pública voltada para isso. Exatamente, não tem política pública. A questão não é construir uma quadra de vez em quando em uma rotatória e não, o esporte vai acontecer, né? Não, vai muito além. Às vezes é um pouco complicado, né? A gente entra nessa questão política da coisa, né? Que é bastante delicado, mas faz uma propaganda gigantesca de construir ou reformar um ginásio. E daí? O que você acha que vai acontecer nesse ginásio? O que aconteceu com os estádios da Copa? Bom, é um ótimo exemplo, né? Ótimo exemplo. O que aconteceu com os estádios da Copa? Você não tem o pessoal para fazer acontecer, você não tem um incentivo, né?
E aí a gente acaba ficando por conta mesmo da iniciativa privada, de um colégio particular que abre as portas com uma bolsa atleta ou meia bolsa atleta para formar atletas, né? Lógico que a gente sabe que o colégio particular faz isso porque ele também tem um benefício quando ele faz essas atividades, né, sociais. Sim. Mas ainda assim, né, a gente está refém disso, né? Ou é isso ou é nada. Então tem que ir, não tem jeito. Muito bom. Bom, Alan, vamos lá. Agora, pra gente entrar aqui para uma reta final, em poucas palavras, o que você diria que é a prática esportiva? O que significa a prática esportiva, assim, muito resumidamente? Olha, se eu fosse resumir em uma palavra, seria aprendizado, né? Porque você aprende muita coisa quando você pratica esporte, né? Eu gosto sempre de levar essa questão desde a mais tenra idade, mas mesmo quando você é adulto, você aprende muita coisa, né? Lógico que como você é adulto, você já é um ser maduro, né? Então você já sabe muita coisa, você só às vezes revive ou se atualiza sobre tal assunto. Agora, durante a vida, né, da mais tenra idade, você aprende muita coisa. Não é só coisa do esporte, não é coisa só da questão de saúde, são aprendizados que você leva para a vida mesmo. Então, assim, se eu fosse resumir, o esporte é um aprendizado eterno, para assim dizer, até... Muito bom. Sempre tem alguma coisa para aprender ali dentro que você vai levar para fora. Sempre tem a coisa. Maravilha. Assim, só para comentar, eu acho que ficou para trás a questão dos esportes. Muito bom, né? vamos lá. Vou só comentar aqui por cima. O esporte ele vem perdendo espaço também, né, pela questão da tecnologia. A gente não pode negar isso. Não é só a política pública, né? Mas a gente vem perdendo, assim, a prática de exercícios físicos por jovens e adolescentes. Ela vem reduzindo bastante por conta do aumento da tecnologia, né, acesso à informação, lazer digital, e aí entra os esportes, né? Que agora, para quem não sabe, né, o que são esportes, são esportes eletrônicos, são jogos que se tornaram esportes que hoje em dia a gente tem confederação internacional, eu posso citar alguns que tem essa organização mais embasada, que é o Dota, o League of Legends e o Counter-Strike, né? O Counter-Strike Global Offensive são esportes que estão bem embasados assim hoje em dia, né? E é algo que traz assim uma parte de tudo isso que o esporte oferece. Só que a gente tem que tomar cuidado. O esporte, ele é um negócio bacana, ele também ensina valores, ele também ensina muita coisa, né? Até porque são esportes, né? Só que a gente tem que tomar cuidado porque é óbvio que a demanda energética para um esporte físico é ridiculamente maior do que para um esporte eletrônico, né? Então, óbvio que a pessoa que quiser aderir a um esporte eletrônico vai ser bem-vindo, né? Vai ser bem-vindo. Legal, você quer participar de competições online e tudo mais. Mas você tem que saber, né? Tem que ser maduro, tem que aprender, ou alguém tem que ensinar isso para você, de que o esporte eletrônico ele causa uma demanda energética muito baixa e uma demanda psicológica muito alta. Então as coisas têm que ser balanceadas. Hora de treinamento físico é hora de treinamento físico, hora da prática esportiva eletrônica é hora da prática esportiva eletrônica. É bem interessante você tocar nesse ponto. Esse tempo atrás eu até vi alguma coisa, não sei se foi uma reportagem, se foi uma matéria escrita, mas eu lembro que eu vi sobre uma equipe de Counter-Strike que eles tinham toda uma preparação física, né? Já é uma equipe premiada e tal, que participa das competições e já estão num nível assim, né? Mas eles têm uma equipe por trás de preparador físico, até de psicólogo, se eu não me engano. Tem. O cara tá bem, né? Porque tem que ser uma coisa completa. Tem né? que ser uma coisa completa. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente sabe que o atleta passa por uma sequência de treinamento que vai além da parte fisiológica. Entra a parte psicológica, né? Entra toda a bagagem de ser um atleta. Atletas de alto rendimento sempre tá sob pressão e tudo. E às vezes a gente encontra, tanto no esporte físico quanto no eletrônico, a gente encontra assim, eu já fiz isso, então não preciso disso. Não, cara, se você for realmente seguir o que é o esporte, você tem que ter consciência de que o cara treina a parte eletrônica, treina a parte física e treina a parte psicológica.
da mesma coisa, da mesma maneira o atleta de esporte físico, né? Ele treina o físico, ele treina o psicológico, né? Ele treina toda essa questão, né? Então a gente não pode cair nisso, né? E às vezes assim, quem está aderindo a um esporte eletrônico não pode deixar que uma pessoa venha fazer essa crítica, entendeu? Porque senão o esporte perde credibilidade, ele perde. Ah não, o negócio é treinar aqui na frente do computador ou na frente do videogame, que seja, né? Se você levar por esse lado, você vai perder credibilidade, porque a gente sabe que o gasto de energia é menor, que não trabalha valências psicomotoras, valências físicas, capacidades físicas, a gente sabe disso. A parte psicológica, tempo de reação, cognição, ela desenvolve muito na frente de um esporte eletrônico. É absurdo o que um atleta de alto rendimento consegue fazer. Agora, se ele não treinar a parte física, ele vai ficar limitado e o esporte, né, o que ele faz, o que ele está querendo para a vida dele vai perder credibilidade por uma simples bobeira, por assim dizer. Muito bom. Bom, gente, esse foi o nosso papo aqui hoje. Alan, eu agradeço bastante você ter aceitado esse convite de estar aqui conversando sobre tudo isso hoje. Se você quiser deixar algum agradecimento, quiser deixar seu Instagram, alguma coisa, o espaço está aberto aí. Eu só vou dizer mais uma vez obrigado, né? Eu espero que tenha esclarecido para os fãs aí do podcast ou para os ouvintes, né? Espero que tenha esclarecido bastante sobre o esporte. E se alguém quiser me perguntar alguma coisa, pode sim perguntar no Instagram, que é alan08maicon, né? @alan08maicon, já vai me achar, tá? Mas é isso, eu agradeço o convite, espero ter... Muito bom, fico satisfeito com a parte dos fãs do podcast, que eu imagino que devem ter muitos, tá? Galera, é isso aí. Quem tá escutando, eu agradeço muito por ter acompanhado a gente até agora. Mais uma vez eu agradeço o Alan por ter vindo aqui. Logo mais a gente tá aí de novo com mais uma Tempestade de Ideias. Agora a gente tem uma novidade muito legal. A gente vai ter um episódio por semana, até que enfim eu me programei pra isso, então toda sexta-feira, né, se você tá escutando isso hoje, você tá escutando numa sexta, mas toda sexta-feira a gente tem um episódio novo, algumas vezes eu vou estar falando sozinho, algumas vezes eu vou ter convidados espetaculares como o Alan, mas... Obrigado pelo espetacular. Toda sexta nós estaremos aqui, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou.